Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Associativismo e Cooperativismo. Hoje o nosso assunto vai ser turismo. Turismo, hospitalidade, a retomada desse setor que foi tão afetado pela pandemia. E para conversar conosco sobre esse assunto, estamos recebendo aqui a Regiane Cortez Idil. Ela é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hotelaria aqui de Francisco Beltrão. O associativismo e cooperativismo começa neste exato momento. Fique ligado. Estamos de volta com o associativismo e cooperativismo. Hoje o nosso assunto é turismo, hospitalidade, um setor aí tão afetado pela pandemia e agora já passado aí a pior fase, né, até o momento, e também as pessoas já se vacinando, já se começa a prever um futuro, uma retomada para o setor do turismo aqui em Francisco Beltrão e também na nossa região. Para falar sobre isso, nós estamos aqui com a Regiane Cortez Idil, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hotelaria aqui de Francisco Beltrão. Regiane, seja bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Guilherme. Muito obrigada pela oportunidade de mostrar um pouco o nosso trabalho aqui em Francisco Beltrão e também falar um pouco, né, dessa retomada, desses problemas enfrentados pela nossa categoria, que foi tão atingida pela pandemia. Pois é, Regiane, passado aí já um ano da pandemia, do início da pandemia, qual que é o balanço que o sindicato faz dos prejuízos, dos danos causados ao setor de turismo aqui na nossa região? Infelizmente, a nossa categoria, porque como nós representamos 8 categorias de trabalhadores e a maioria delas teve impacto de falta de desemprego. Então, a maioria das empresas, elas se obrigaram a cortar gastos. Então, aquela empresa que tinha 2, 3 empregados, ela foi diminuindo. Algumas fecharam, né? Dá para se dizer ainda que na nossa região, na nossa cidade, especialmente Francisco Beltrão, fazendo um balanço dos 25 municípios que a gente representa, o fechamento das empresas não foi um número tão alto, mas a gente percebe que houve um grande número de trabalhadores desempregados, né? O que ajudou bastante é que muitas empresas aderiram àquele acordo de redução de jornada, de suspensão, né? Redução do salário. Porque aí a redução do salário ela só pode acontecer quando tem uma contrapartida do governo, né? Então, com as medidas provisórias, com a Lei 14.020 do ano passado, e esse ano também teve uma nova medida, né, provisória, isso mantém o trabalho, né? Então mantém o emprego e ajuda um pouco o empresário a não dispensar aquele trabalhador, certo? Algumas empresas, o que a gente percebe que hotéis aderiram mais aos acordos de suspensão. Então o trabalhador fica em casa, recebe aquele valor referente ao que fosse o seguro-desemprego. Ou então se optou por reduções de carga horária e de salários também, onde uma parte era pago pela empresa e outra parte pelo governo. O que é bom nesses acordos, né, que a gente olhou com bons olhos, é que tudo que era mais benéfico para o trabalhador ia continuar mantendo, né? A empresa teria que continuar arcando se tivesse mais algum benefício e também teria aquela estabilidade no emprego.
Então fez o acordo por 3 meses de estabilidade a partir do momento que terminava o acordo, né? Isso segurou um pouco a onda, né? Mas não impediu o desemprego, não impediu que muitas empresas que já não estavam muito bem. É esse o balanço que a gente faz. Aquelas empresas que já estavam muitas vezes numa má gestão ou estavam com alguns problemas financeiros, a pandemia veio para terminar de uma vez. Então elas optaram por fechar. Futuramente penso que possam abrir novamente ou possam ir para outra atividade, a gente não sabe. Mas o desemprego, infelizmente, veio num número assim maior ainda do que era o esperado. Até porque assim, não é só o setor de hotéis, né? Porque o sindicato que você representa, ele abrange também hotéis, bares, restaurantes, né? Então Sim. Foram setores, além dos hotéis, aqui em Beltrão, por exemplo, nós temos muitos restaurantes, né? E isso lá, principalmente no começo da pandemia, teve que fechar tudo, teve que parar tudo, né? Agora, Sim. Recentemente, com a segunda onda também, mais uma vez, né? Então, às vezes, pro empregado, para o trabalhador, esse negócio dessa indecisão, dessa incerteza, desse abre e fecha, né? Isso prejudica muito, né? A evolução do setor, né? O problema maior que eu vejo penso assim, e pelo que a gente conseguiu analisar, a questão de hotéis foi a parte mais atingida, foram os hotéis, porque vamos imaginar assim, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, cidades arredores aqui, recebe um grande número de pessoas que vêm de fora a trabalho, representantes comerciais, né? Então, conforme ia fechando as outras cidades, foi um efeito dominó, né? Então, eles não iam para outras cidades, consequentemente, não vinham para a nossa região, né? Então, hotéis já teve esse impacto. Aí, vamos pensar no setor noturno, né? Setor noturno, os próprios decretos impediam o fechamento. Dois Vizinhos teve decreto que impedia o funcionamento a partir das 19 horas. Né, só delivery, quer dizer, delivery alcança 50% da clientela normal, entende? Então, assim, isso foi um impacto muito grande. Então, o setor noturno, o setor de hotéis é a parte assim, mais atingida. Os restaurantes que servem buffet sofreram também, né, que servem marmitas, todos sofreram. Mas eles tiveram um impacto menor, porque eles conseguiram se reinventar, conseguiram utilizar a mão de obra e a atividade, né? Fazer com que a atividade continuasse. Vamos pensar também nos trabalhadores das igrejas, que nós representamos também, né? A gente percebeu também um grande número de trabalhadores das entidades religiosas sendo demitidos, porque as igrejas elas também sofreram, né, com os decretos. Então era uma porcentagem de pessoas que poderiam entrar, ficou um tempo fechado. Então, assim, empresas de turismo que são também trabalhadores representados por nós, elas ficaram praticamente o ano passado, dá para se dizer que o ano todo vendendo alguns pacotes para um ano após, imaginando que esse ano a pandemia já estaria controlada ou quem sabe a gente já teria vencido. E aí esse ano, né? Então vai ter que renovar aqueles pacotes de viagens quando não cancela. Então assim, é muito complicado, né? O nosso setor foi o setor mais atingido, foi um setor assim que a gente já não sabia mais, a gente não sabia e não sabe mais o que fazer, para que lado ir, se a pandemia persistir, né? Tá certo, então, Regiane, a gente vai fazer um rápido intervalo agora, tá? Mas você, claro, continue ligado aqui no Associativismo e Cooperativismo, é bem rapidinho. Na sequência, a Regiane vai falar aí como está, no momento, o setor aqui em Francisco Beltrão, turismo, hospitalidade, e também os planos, os projetos aí para retomada, para fomentar a geração de empregos, né, e retomar esse setor aí que está tão combalido, foi tão atingido aí pela pandemia. Tá certo? O Associativismo e Cooperativismo volta em instantes, continue com a gente.
Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Amplo estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Williams Costa, da HS Consórcio Francisco Beltrão. Imagine você comprando seu carro, ou trocando de carro, ou comprando seu imóvel sem pagar juros. Na HS Consórcio, você só paga metade da parcela. Faça uma simulação sem compromisso, hsconsórcios.com.br, ou nos faça uma visita na Rua Antonina 795, em frente a Pio 10, ou na Rua São Paulo 1533, ao lado da Fórmula Ativa. Na HS Consórcio, você não paga juros e só paga metade da parcela. Quero convidar você para vir na André Luiz Veículos, loja Destaque Francisco Beltrão. Destaque do ano, destaque do bom carro, garantia, procedência, segurança. Venha falar com a André, da André Luiz Veículos, Rua Romeu Laro Vergman, 1018 Francisco Beltrão. Telefone está na tela. Ligue, confira ou entre no nosso site www.andreluizveículos.com.br. Venha fazer parte dessa grande história Francisco Beltrão. André Veículos, você conhece, você confia. Sempre com você! Uma loja completa em todos os setores: eletrodomésticos, bazar, sem imagem, celulares, ferramentas, linha de jardinagem, aparadores, sopradores e máquinas de corta-grama, linha agrícola e insumos para toda a sua lavoura. Confira as promoções no site afubra.com.br. Vem pra Afubra, sempre com você! Estamos de volta com o Associativismo e Cooperativismo, hoje recebendo aqui a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hotelaria de Francisco Beltrão, a Rejane Cortez Idil, que está falando aí sobre o turismo em tempos de pandemia, né? Muita coisa mudou, como que vai ficar essa retomada, de que jeito que vai ser feito. Por isso ela está aqui batendo um papo com a gente. E agora a gente vai retomar essa conversa aí com a Rejane. E, Rejane, como está o setor de turismo neste momento aqui em Francisco Beltrão? Além dos hotéis, também bares, restaurantes, né? Como que você sente aí o clima para uma possível retomada? O pessoal está mais animado? Existe uma luz aí no fim do túnel? Olha, eu acredito que todos os empresários, eles estão bem esperançosos, né? É claro que as dificuldades elas ainda existem. O que eu posso dizer também, uma iniciativa muito boa que está tendo é do Conselho Municipal de Turismo. Nesse conselho tem a maioria dos empresários do ramo e algumas pessoas especializadas ali na área do turismo para fomentar, né, e para a gente tem que pensar numa retomada, porque não dá só para ficar sentada e chorando, né? A gente precisa fazer alguma coisa para que a nossa cidade reaja, para que a nossa região, que é uma região tão rica, tem tantas coisas para se conhecer, né, para vir fazer na nossa região. Então, uma das iniciativas que está sendo desse Conselho de Turismo, no qual eu também faço parte, é que os empresários participem dessas reuniões. Nessas reuniões está sendo discutidos todos os assuntos para essa nossa categoria, né, dar uma levantada, dar uma melhorada. A gente precisa melhorar a questão do cadastramento lá no Cadastur, que depende de como é o cadastramento, né, de quantas empresas, de hotéis, meios de hospedagem especificamente, e também da área da gastronomia também, né? Então que os empresários procurem o Conselho de Turismo, a Janaína, a Liliana, para ver como que é para fazer, porque vai ser feita uma visita também a todos os empresários, aqueles que já estão animados, ajudar aqueles que estão menos esperançosos, né, com a retomada do turismo. Porque assim, olha, quanto melhor a nossa classificação, mais recursos a cidade vai receber para a gente poder investir nessa área.
recursos do governo federal? Sim. Então, o que o sindicato nesse momento tem a ver? Nós estamos unindo forças porque, assim, para o turista que vem de outras cidades, que vem de outras regiões, ele espera encontrar pessoas que saibam falar da região, que possam receber bem, né? Existe até um fato de uma pessoa que veio de fora e perguntou para um trabalhador, né? Para uma pessoa do meio, o que tinha de bom em Beltrão. E a pessoa não soube se explicar, não soube falar. E nós temos muitas riquezas, nós temos muitas coisas boas. Se essa pessoa tivesse falado da torre, já estaria falando de um cartão postal da nossa cidade. O Cristo, né? Exato, a Igreja de Pedra. Igreja de Pedra. Né? Então, assim, está sendo feito vários estudos para fazer uma rota gastronômica dentro da cidade ou fora. Trabalhar, no caso, a nossa região. Claro que o foco é Francisco Beltrão, porque é um polo, né? Então, a nossa classificação precisa melhorar. Para ela precisar melhorar, os empresários precisam fazer esse cadastramento. Com tudo isso, quem ganha também é o trabalhador, porque com esses recursos, nós estamos, né, nessa tratativa, trazer esses recursos para a capacitação. Porque o trabalhador, hoje, ele também está desanimado, porque com tudo isso, ele não sabe se ele vai ficar na empresa, não vai. Então, esse é um momento de pensar, olha, vou me profissionalizar, né? O sindicato dos empregados em turismo que eu represento, nós já elaboramos vários cursos e não conseguimos levar adiante porque a gente não tinha trabalhadores para fazer esse curso de capacitação. Não se inscreviam. E qualificação é tudo, né? Qualificação hoje em dia é tudo. Então, por exemplo, daqui a uns dias nós vamos lançar um curso de manicure, pedicure, mas cursos profissionais. Cursos na área também de boas práticas de higiene e manipulação. Para quem trabalha em restaurante, precisa saber qual alimento que eu não posso misturar, quais as práticas iniciais que eu tenho que ter quando eu chego numa cozinha. Hoje, com a pandemia, a gente aprendeu que um vírus pode parar tudo, né? Então, por que não trabalhar tudo isso também? Então, assim, são vários cursos que muitas vezes a gente coloca à disposição do trabalhador e não tem esse retorno dele. E essa parceria que a gente está fazendo com o Conselho do Turismo é para tudo isso, para trazer mais cursos, profissionalizar mais nossos trabalhadores, porque com profissionais mais capacitados, a gente consegue melhorar, inclusive, a negociação salarial. Né? Porque quando é fácil para o empregador chegar e olhar para dois trabalhadores, aquele que domina, né, a sua função, que faz tudo muito bem, e aquele que não sabe nem por onde começar. Então é isso que o sindicato quer trazer e quer fazer pelos nossos trabalhadores, disponibilizar esses cursos, né? Porque assim, existem muitos cursos grátis, mas muitas vezes não vai te ensinar exatamente o que você precisa. Hoje em dia, para você contratar um profissional para qualquer curso de 12, 20 horas, ele tem um custo. E o sindicato muitas vezes não consegue arcar com esse custo. Então a gente diminui os valores, melhora as questões de pagamento para o trabalhador, mas o trabalhador sempre tem que pensar no seguinte: vou investir em mim, o conhecimento é uma coisa que ninguém vai me tirar, e isso vai me ajudar com que eu melhore minha condição mais para frente. Então, nessa questão do turismo, esse é o caminho. A gente precisa se unir, né? Trabalhador, empregador, sindicatos, tem que se unir. É um momento que a gente tem que trabalhar junto para melhorar, porque tudo vai melhorar para a nossa cidade, para a nossa região. E como é que está o mercado de trabalho hoje, atualmente? Atualmente, o que a gente está percebendo, na nossa área, o que a gente está percebendo é isso. Trabalhadores sem formação, né? Se você for na agência do trabalhador, você vê inúmeras vagas disponíveis e não tem trabalhador capacitado. E eu não falo só da nossa categoria, porque o ano passado nós formamos um fórum sindical, que a gente estava conversando anteriormente, que é uma união de 7 sindicatos, e todos eles trazem o mesmo assunto. Os nossos trabalhadores
está faltando em todas as áreas, faltando trabalhadores qualificados, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje é a falta de qualificação. Juntamente, né, com agora ter a oportunidade novamente dos empresários fazer essa redução e suspensão de contrato de trabalho novamente, então por alguns dias, creio, vai ser por 120 dias, desde 1º de maio. Então, tá nessa, né? Tem alguns empresários que estão segurando os seus empregados mais um pouco para ver como é que vai a situação, se continua, porque todo mundo ainda tem um pouco de receio de contratar. Sim, né? Não sabe como é que vai ser daqui para frente ainda. Né? Na nossa categoria, eu posso dizer que está todo mundo com o freio de mão puxado ainda, né? Não ver tem. Como é que vai se desenrolar a situação, né? Principalmente que agora é uma época de inverno, né? Então, queira ou não, a questão da pandemia, a gente também não sabe quando que vem a vacina, né? Então, está todo mundo esperando para poder investir, para poder melhorar, né? E, consequentemente, surgir mais vagas de trabalho. Tá certo, então, Regiane, a gente vai fazer mais um intervalo. A gente continua com a Regiane aqui no próximo bloco, falando sobre turismo, hospitalidade, né? Todo esse setor, essa cadeia que se une em torno do turismo, né? Que é o hotel, é o restaurante, bares, vida noturna, enfim. Falando aí sobre quais são as ideias, os projetos, quais são as potencialidades que Beltrão ainda pode explorar no turismo aqui. Tá certo? É rapidinho o nosso intervalo, continue com a gente, não saia daí. Somos a Belmar. Nosso compromisso é com o cliente. Trabalhamos para ser o melhor em atendimento e qualidade nos produtos. Aqui você encontra uma grande variedade de utilidades domésticas para a sua casa, bem como unir hotelaria para restaurantes, bares e lanchonetes. Amplo estacionamento próprio para garantir maior conforto durante suas compras. Disponibilizamos o serviço Lista Presentes para casamento, chá, casa nova, cozinha e bar. Belmar, tudo para você. Pensou em decorar paredes? Pensou Eco Decor. Agora também em Francisco Beltrão, ao lado do Beltrão Palace Hotel, pelo WhatsApp 469-8828-6694. O Naturite é um produto natural, derivado de girassol, que você pinga gotinha em cada narina para hidratar as narinas, para mais difícil o vírus se alojar. Você que tem problema de rinite, alergia, sinusite, asma, bronquite, experimente o Naturite do Império Girassóis e você vê a qualidade que você tenha para dormir e sentir mais aliviado. Está faltando o espaço adequado para a sua atividade? Em Francisco Beltrão, o escritório de coworking CRK disponibiliza espaços amplos, aconchegantes, modernos, salas compartilhadas, privativas e salas para reuniões, todas mobiliadas, de segunda a sábado pela manhã, tarde e noite, com aluguel mensal, semanal ou diário. CRK, espaços para locações e prestação de serviços. Rua Londrina 87, Vila Nova. Fones 35240003 e 988076936. Voltamos para o último bloco do nosso associativismo e cooperativismo, falando sobre turismo, hospitalidade aqui em Francisco Beltrão. E nós estamos conversando com a Regiane Cortez Idil, que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Turismo e Hotelaria aqui de Francisco Beltrão. Regiane, Beltrão hoje tem aí já o seu setor de turismo estruturado, né? O turismo urbano, o turismo rural, né? Sim. Mas na visão do sindicato, quais seriam as potencialidades que ainda não foram exploradas aqui em Francisco Beltrão e que poderiam ser mais exploradas pelos empreendedores, até numa parceria aí com o setor público também? Como que o sindicato analisa isso? Pelo que a gente tem acompanhado nas reuniões, né? Pelo que a gente vê acompanhando nas reuniões do Conselho de Turismo,
o que a gente percebe, sim, que dá para se dizer que é uma rota religiosa, né? Conhecer um pouco mais essas igrejas que a gente tem, igreja de pedra. Tem a igreja da Seção Jacaré, que é toda de madeira, acho que tem mais de 50 anos, né? Em Bom Sucesso também. Bom Sucesso também, né? Tem também o Santuário de Nossa Senhora da Salete. Exato. Ali. Então, o que se está trabalhando nesse sentido, né? Que a gente tem que pensar, Francisco Beltrão é polo, mas tem aos arredores essas cidades menores ou em desenvolvimento, né, que elas podem trazer várias rotas. Então vamos pensar primeiro nessa rota religiosa. Daria para conhecer Santa Isabel, também tem santuário, né? E aí a rota gastronômica, que também existem duas rotas que se está pensando, se está trabalhando e que eu vejo assim como potencial do queijo e do vinho, né, na região e dentro de Francisco Beltrão mesmo, né, porque a gente percebe sim que existem dentro da atividade de restaurantes não se tem mais um tipo de restaurante que serve um tipo de comida, né? Está tendo uma variedade muito grande. Uma vez para você comer sushi em Beltrão... não encontrava. Não encontrava. Depois tinha uma. Hoje você já se percebe, assim, restaurantes que estão se especializando no sushi. Né? Então eu imagino assim que nessa área, dentro da área gastronômica, poderia trabalhar muito ainda, né? Porque a nossa região, eu gosto muito e falo muito que é uma região rica, a gente tem a nossa própria culinária aqui. E quem vem de fora muitas vezes não quer comer aquela comida que ele já está acostumado a comer lá na cidade dele, né? Quer comer uma comida típica nossa. Então, imagino assim que essas duas, né, de retomada, assim, vamos pensar assim que essas duas rotas ajudariam a trazer o nosso turista para cá. Vamos imaginar que quem vem para a nossa região, ela vai vir para descanso, né? Então, quem sabe pousadas ou os próprios hotéis trabalharem em pacotes, esses hotéis, né, não estão no centro, mas do centro também daria para se pensar, mas no turismo rural... Eu acho que, assim, um ponto de vista meu, né, bem leigo assim no assunto, né, mas talvez eu acho que um ponto muito bom a ser explorado no interior aqui de Francisco Beltrão seria, por exemplo, hotéis estância. Né? Fazer hotéis estância, nós temos paisagens muito bonitas, né? Exatamente. Temos essa questão do tradicionalismo gaúcho aqui que é muito forte, né? Então acho que isso seria muito bem explorado, a implantação de um modelo assim aqui no interior. E está se trabalhando nisso, né? Na questão da gastronomia, do turismo religioso, do turismo rural, só que para ter o turismo, né, precisa ter toda uma infraestrutura, né? Quem vai fazer um turismo rural, ele precisa, onde vai ter aquelas paradas, né? Precisa ter banheiro, precisa ter um local para sentar, precisa ter um restaurante, né? Uma lanchonete que sirva um lanche, alguma coisa. Então tem que pensar em tudo isso para você, né? Toda essa estrutura. Então, acredito que isso vai ser desenvolvido com o tempo. É um dos projetos que se tem, é o turismo rural, né? Mas precisa da ajuda ali do poder público, com certeza. E essa questão do descanso na nossa região é algo que também está sendo trabalhado. Então, quem vem para Francisco Beltrão vai ficar em tal lugar, lá é um lugar que ele vai poder descansar, né? Então, o empresário que ele tem um estabelecimento ali, ele tem que pensar, infelizmente, não só no dia de hoje, ele tem que planejar mais para frente. Se vier um turista, o turista vai gostar do meu estabelecimento, né? Está apropriado. Se ele vier para descanso, onde eu estou localizado, tem um restaurante perto, como que eu posso informar ele? Porque a informação, ela é a base de tudo, né? Então, tudo isso eu creio sim que a gente pode explorar e muito na nossa região, né?
Só que precisa ser feito o trabalho, já está sendo feito o trabalho de formiguinha, né? Mas precisa ser feito esse trabalho assim de união entre todas as esferas, entre todas as entidades. A gente tem que se ajudar para a nossa região se desenvolver, né? Uma pessoa só o poder público ele não consegue fazer, né? Então é um momento de empresário, o trabalhador também pensar, olha, o que eu preciso fazer para mim, né, se preparar para receber uma pessoa de fora, né? Eu preciso conhecer a minha cidade, eu preciso conhecer a minha região. Se vem um turista e pergunta para um recepcionista sobre o Cristo, sobre que horário que a torre funciona, né? Coisas básicas. Ou até assim. a mesma parte histórica de Beltrão, né? Também, isso é muito importante. Poceiros, né? Então, e acho que é importante também que as pessoas que têm essas ideias de implantar um modelo de turismo, seja ele ter um hotel, uma pousada, alguma coisa, um restaurante, mas que essas pessoas também vão conhecer outros lugares, né, para trazer modelos aqui para Beltrão, né? Para trazer modelos, para ajudar e para acreditar. Eu penso que é um momento assim que a gente precisa acreditar e ver o que a gente pode fazer, porque a gente precisa se unir para fazer isso acontecer, né? E a primeira coisa é procurar essas informações com o Conselho do Turismo. O que eu posso fazer para ajudar a nossa cidade, né? Porque a partir do momento que você coloca a sua empresa à disposição, né? Não vai melhorar só para a cidade, vai melhorar para você, vai melhorar para o seu trabalhador, vai melhorar para a sua família, a tua empresa vai ter visibilidade também, né? E assim é o trabalhador, né? O trabalhador que se coloca à disposição de conhecer, de aprender, ele também vai ser um trabalhador que vai ser notado. Vamos colocar trabalhadores que não são não é da categoria que a gente representa, os frentistas, né? A gente precisa pensar, porque quando você vai abastecer o carro, você sempre acaba pedindo uma informação para o frentista, né? Também preparar todo esse pessoal que possa estar aí envolvido com o setor. Exatamente. Também, né? Todos os que possam ajudar nessa informação da nossa cidade. Beleza, então, Regiane. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou, né? Muito obrigado aí pela sua presença e sucesso. Muito obrigado, agradeço a oportunidade e realmente o tempo foi pouco para tanto assunto bom, bacana das nossas categorias, da nossa região. Tá certo, Regiane. Obrigado mais uma vez e que possamos aí para o futuro ter um turismo bem desenvolvido aqui na nossa região, em todos os setores, né? Hotel, pousada, restaurante, né? Vida noturna. É assim. Beltrão já tem uma referência muito boa com relação à gastronomia, mas ainda dá para melhorar bastante, né? E assim nós encerramos o Associativismo e Cooperativismo. Muito obrigado pela sua companhia. Na próxima semana estaremos de volta, tá certo? Obrigado, beijos, abraços. Tchau, tchau. Você, varejista, tem certeza que sua empresa está no enquadramento tributário certo? Por que faço essa pergunta a você? Porque hoje, no momento de pandemia que a gente ainda se encontra, eu sei que tem muitas empresas com o seu fluxo de caixa completamente afogado. Então, primeira coisa que você deve se preocupar com a sua empresa é a parte tributária, o quanto que eu estou pagando. Mas você está pagando isso de forma certa? Você já conversou com o seu profissional contábil ou com uma consultoria, onde realmente analisa produto por produto que você vende para ver se está realmente com a tributação adequada? Muitas vezes a gente ouve empresários falarem: poxa, se eu fizer tudo certo, se eu vender de forma certa, minha empresa vai quebrar. Mas veja só, está equivocado o empresário que realmente fala isso.
Pois se realmente você estiver no enquadramento tributário ideal para sua empresa, você analisar a forma tributária de cada produto ou analisar os N benefícios que o fisco te oportuniza a ter, com certeza você pagará menos. Venha fazer uma análise junto ao grupo Série K, se realmente a sua empresa está pagando da forma mais ideal os seus tributos. Aqui a gente trabalha com auditoria tributária nos produtos voltados ao varejo e também com várias formas de recuperação de tributos. Então, você quer encher novamente este seu caixa, quer potencializar o seu fluxo de caixa? Não deixe de vir fazer realmente essa consulta junto ao grupo CRK. Uma boa noite de sono é fundamental para as funções biológicas. Você que acorda cansado, dolorido, o problema pode ser o seu colchão. A Eco7 fabrica colchões com qualidade e tecnologia. Previne e auxilia o tratamento de dores, inflamações e más circulações. Entre em contato com Marcelo Colchões, distribuidor autorizado. Fone 46 99936 8182 ou 99941 0072. Você que está acordando cansado, dolorido, estressado, o problema pode ser o seu colchão. Estamos aqui para resolver essa situação. Temos uma promoção Marcelo Colchões e Eco7 no modelo Comfort de 1,38 com infravermelhos, magnetos, e você também vai receber o bônus da terapia quântica, mais um bônus, a massagem. Além disso, as 10 primeiras pessoas que adquirirem, que fizerem o pedido, fecharem o negócio, vão estar recebendo um par de tênis com infravermelhos e magnetos. Fico aguardando a sua ligação. Olá, tudo bem? Sou André, da André Luiz Imóveis, André Luiz Veículos, o André da Dona Rose, o André do seu Luiz, irmão da Andréia, irmão do Juliano, pai da Cassiana, pai da Manuela, namorado da Juliana, tem a Betina. O que eu quero dizer para você, estou falando de família. Você, irmão, que está reclamando, você, irmão, que ainda tem sua família, você que não perdeu teu ente querido, começa a olhar mais para isso. Começa a olhar assim que você ainda tem. Dê graças a Deus que estão ali. Aproveita seus pais, aproveita seus irmãos. Se você tiver com algum irmão que não está perto de você, ou está longe e você está com um problema com ele, é momento de refletir, é momento de perdoar, é momento de pedir perdão a si mesmo. É momento de não deixar o amanhã estragar o teu futuro. Ah, mas como assim estragar? Sim, estamos num tempo, pandemia, estamos num tempo que não sabemos o dia de amanhã. E você tem umas amarras que te seguram, que não te deixam viver, porque o perdão é o segredo de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar a si mesmo. Ponto. Tudo será acrescentado. Mas se você ama a Deus, como você fala, mas você não perdoa teu irmão, não, Deus é amor. Você está entendendo? Deus é amor. Então muitos falam, amo aquele, mas está brigado com a mãe, com o irmão, que amor é esse? Você está falando de boca para fora, você não está aqui dentro. Ó. Cuida do que você fala, que tem coisas que você fala que você não faz. Então presta atenção. É tempo de refletir o amor de Cristo. Como é o amor de Cristo? É um todo, não tem meio período. Então o que você está fazendo? Sai agora daí, ligue para o seu irmão, ligue para o seu irmão, peça perdão para tua mãe, para o teu irmão, para o teu pai, para o teu amigo, para o teu vizinho. Irmão, o caos que está e você não faz a sua parte, espera aí, se você ama a Deus, faça isso agora. Viva uma nova vida. Viver com Cristo Jesus não é só falar, tá? É você orar sem cessar, é você viver na palavra,
é você amar o próximo e amar a si mesmo. Que esse dia seja abençoado e você mude a tua história, em nome de Jesus. E você que faz isso, parabéns, você é um dos nossos. Amar a Deus sobre todas as coisas e tudo será acrescentado, em nome de Jesus. Amém. Pensando em economia? Que tal ser autossustentável em energia e economizar até 95% na fatura? Com a Espectro Energia Solar, você utiliza fonte de energia limpa e inesgotável. Os painéis fotovoltaicos proporcionam economia, qualidade, segurança e ainda protegem o meio ambiente. Energia solar, a energia do presente. Espectro Energia Solar em Marmeleiro, na Dambrosio Piva 964. Chame um representante. 3525-2732. Tudo bem para você? Meu nome é Willians Costa, sou do programa Gerencie Sua Vida. No momento de pandemia e de crise, a maioria das pessoas estão assustadas, com medo e inseguras. Só que nós precisamos continuar a seguir o nosso propósito de vida. Qual que é o teu propósito de vida para 2021? Qual que é o teu propósito de vida para 2022? Próximos 5 anos, 10 anos? Porque isso vai determinar aonde você vai estar indo e seguindo sim um caminho. Todos nós, se não tivermos um propósito de vida, ficamos que nem um navio à deriva, sem um norte. E a pessoa sem um norte, todo dia vai trabalhar para pagar a conta. E não viemos só para esse mundo só para pagar a conta. Nós viemos para esse mundo para ser feliz, realizar sonhos e servir o próximo. O quanto que você está se dedicando em servir o teu próximo com o teu melhor, com os cuidados, inclusive, da pandemia, dentro dos protocolos de saúde, o quanto que você está buscando a felicidade, o quanto que você está buscando realizar sonhos. Vale a pena você começar a olhar um pouquinho mais para dentro de si e entender quem é você. A partir do momento que você tiver esse despertar de consciência, quem é você, você começa a entender o teu potencial. E o teu potencial latente vai fazer com que você alcance coisas extraordinárias. E não são só realizações profissionais, financeiras, mas também o crescimento emocional e espiritual. Digo para você, reze mais, seja feliz, tome bastante água, faça atividade física, cuide mais da tua família e você vai ver a diferença na tua vida. Seja feliz. A gente cresce com você, pra tudo melhor ficar. O seu trabalho aparecer, uma fachada, um luminoso pra brilhar. Galos luminosos, galos luminosos, galos, a qualidade que não passa. Galos, a qualidade que marca. O girassol tem as maiores propriedades medicinais, tem ômega 3, 6, 9, tem a vitamina D, de certa forma é um hormônio D que auxilia nós na imunidade, no emocional, também tem a vitamina E, que é um anti-inflamatório natural, o triptofano, aminoácido que produz a serotonina para nossa memória, estresse, ansiedade, irritabilidade e também o emocional. Então, o girassol é um grande aliado para você ter saúde e qualidade de vida.